Treinamento intervalado. Como escolher o tempo que você vai aplicar no período de esforço mais intenso? Eu sou o professor Dr. Fábio Seschini do Viajando pela Fisiologia e hoje vou responder essa pergunta para você. Galera, é o seguinte, muitas perguntas que eu recebo aqui na galera do YouTube e das outras redes sociais do Viajando pela Fisiologia é o seguinte: professor, vamos imaginar que eu tenho um treino intervalado, eu vou aplicar um treino intervalado para o meu aluno e eu queria saber se tem uma forma que me ajuda a decidir quantos segundos ou quantos minutos eu vou dar no período de esforço de maior intensidade. Então olha que interessante, é claro que existem diferentes critérios que você deve levar em consideração, né? Por exemplo, qual que é o nível de condicionamento físico do seu aluno, qual que é a modalidade que você vai fazer esse treino intervalado, se é na esteira, se é na bike, se é com o peso corporal, mas tem um critério que é o critério fisiológico que vai te ajudar a tomar a decisão sobre quantos segundos ou quantos minutos você deve dar em cada repetição que você faz numa intensidade maior. E por que eu quero focar no critério fisiológico? Porque veja só como é interessante. Quando o aluno procura você lá na academia ou na aula de personal ou no estúdio, o aluno fala assim: professor, eu vim aqui treinar porque eu quero emagrecer. Eu vim aqui treinar porque eu quero correr mais rápido. Eu vim aqui treinar porque eu quero aumentar a minha resistência cardiorrespiratória. Ou seja, o aluno ele vai pedir para você um ou mais objetivos porque ele quer treinar. Então ele quer treinar porque ele quer ao longo do tempo atingir esses objetivos. E muitas vezes esses objetivos que os nossos alunos têm são objetivos que estão ligados à fisiologia. Então eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais resistência, eu quero deixar a fadiga mais tardia. E para isso nós vamos precisar mudar variáveis fisiológicas, como por exemplo, mudar o perfil de funcionamento desta mitocôndria, vamos ter que aumentar a capacidade desse músculo e dessas mitocôndrias de consumir mais gordura, consumir mais glicose, vamos ter que aumentar o consumo máximo de oxigênio, muitas vezes nós vamos ter que, por exemplo, aumentar o gasto calórico da sessão ou até aumentar o consumo, por exemplo, da creatina fosfato. Então se liga que interessante, ó, vem comigo aqui na lousa preta do Viajando pela Fisiologia. Se liga só, quando nós falamos no treino intervalado, existem diferentes classificações na literatura. Eu vou usar aqui uma classificação que vem mais da área do treinamento. E essa classificação diz o seguinte: existem basicamente dois tipos de treinos intervalados. Um treino chamado de intensivo e treinos chamados de extensivos. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para você o treinamento intervalado intensivo. Então se liga só, o que é o treino intervalado intensivo? Significa que o período de tempo que você vai colocar o seu aluno para fazer o treino intervalado no período mais intenso, em geral ele tem duração de até 1 minuto. E aí nós temos dois tipos de treinamento intervalado intensivo. Nós temos o treinamento intervalado intensivo muito curto, que é aquele que o período de tempo que você vai colocar o aluno para fazer as repetições vai no máximo até 10 segundos. Então, por exemplo, eu vou fazer 10 repetições, sendo 10 segundos numa intensidade maior e, por exemplo, 20 segundos recuperando. Ou eu vou fazer 8 segundos em maior intensidade, 12 segundos recuperando. Beleza? Então, método intervalado intensivo muito curto é aquele que o período de esforço de maior intensidade vai ter uma duração de no máximo até 10 segundos. E o que é o método intensivo curto? É aquele que o período de duração das séries de maior intensidade vai ter alguma coisa entre 15 e 60 segundos. Então, por exemplo, quando você vai fazer assim, ó, 1 minuto em maior intensidade, 1 minuto recuperando. Ou 30 segundos em maior intensidade, 30 segundos recuperando. 20 segundos em maior intensidade, 40 segundos recuperando. Então, duração entre 15 e 60 segundos, nós vamos chamar de método intervalado intensivo. E aí vem a pergunta que eu fiz no início desse vídeo: como que eu decido? Pelo critério fisiologia, pelo critério fisiológico, a pergunta é: quais são as adaptações fisiológicas que você quer que o treino faça acontecer no seu aluno? Então, por exemplo, se você falar assim para mim: olha, eu tenho um aluno aqui que ele é pré-diabético.
Ele não tem diabetes tipo 2, mas ele é pré-diabético. Se ele é pré-diabético, qual que é uma das adaptações fisiológicas que são altamente necessárias para ajudar esse aluno a não entrar lá no critério de diabetes tipo 2? Ele precisa aumentar a capacidade do músculo de captar e consumir glicose. E, portanto, se esse for o exemplo, se esse for a principal adaptação fisiológica que você precisa, então vamos ver aqui, ó, para quais objetivos fisiológicos ou quais adaptações fisiológicas o método intervalar intensivo curto ele funciona. Primeiro, quando você quiser dar uma especificidade maior ao metabolismo anaeróbico lático, ou seja, ao metabolismo da glicose, a via da glicólise anaeróbica, beleza? Quando você quiser criar maior estimulação metabólica nas fibras do tipo 2A, as fibras de contração rápida, as fibras do tipo 2A, lembra que são fibras adaptativas. Ao mesmo tempo que ela consegue usar o oxigênio no metabolismo aeróbico, também consegue usar o metabolismo glicolítico anaeróbico, produção de lactato, beleza? Terceiro grande objetivo, aumento da resposta de biogênese mitocondrial. Então, por exemplo, nós sabemos que a mitocôndria consome bastante glicose no metabolismo aeróbico. Então, se eu quiser criar um aumento do tamanho das mitocôndrias, se eu quiser hiperplasiar mitocôndrias, se eu quiser dar um estímulo fisiológico para essas mitocôndrias fabricarem mais enzimas aeróbicas, como por exemplo a citrato sintase, que controla toda a velocidade do ciclo de Krebs, esse seria obviamente um modelo de treino bastante interessante. E este modelo de treino vai aumentar a capacidade do músculo de consumir glicose, tanto no metabolismo glicolítico anaeróbico, como no metabolismo aeróbico. Então perceba, se você pegar os protocolos de treinos intervalados, de alta intensidade para indivíduos que têm resistência à insulina ou até diabetes, você vai ver que a grande maioria nada mais é do que um método intervalado intensivo curto. Então geralmente se faz assim, 30 segundos na intensidade maior, 30 segundos recuperando. Ou 1 minuto numa intensidade maior, 1 minuto recuperando. Por quê? Porque vai disparar os efeitos fisiológicos necessários nesse exemplo que eu te dei, como um indivíduo que tem, por exemplo, a resistência à insulina. Agora, olha que legal aqui, o método intervalar intensivo muito curto, que é aquele que o período de esforço mais intenso dura só 10 segundos, ou até 10 segundos, ele também tem objetivos e efeitos fisiológicos bastante distintos. Primeiro, se eu quiser dar uma ênfase maior no metabolismo anaeróbico alático, que é a via lá do fosfagênio, então eu vou fazer obrigatoriamente períodos mais curtos. Se eu quiser dar um foco fisiológico maior, por exemplo, nas fibras de contração rápida do tipo 2X, que são aquelas fibras que mais têm condição de fazer metabolismo anaeróbico alático, então esse modelo de treino é mais adequado. Se eu quiser aumentar a capacidade do músculo de consumir creatina fosfato, então eu tenho que dar um treino mais específico para ativar a via metabólica da creatina fosfato. E nesse exemplo seria o método intensivo muito curto. Então, percebe? Ah, professor, mas e se o indivíduo quiser, por exemplo, emagrecer? Se ele quiser emagrecer, se um dos objetivos for emagrecimento, com certeza vai ter que aumentar a capacidade do músculo, consumir glicose na via anaeróbica e também na via aeróbica. E vai ter que aumentar a capacidade das mitocôndrias de consumir oxigênio. Porque se eu aumentar a capacidade da mitocôndria de consumir oxigênio e de consumir glicose, essa mitocôndria vai responder fazendo biogênese mitocondrial, que é quando ela hipertrofia, que é quando ela hiperplasia, que é quando ela começa a produzir mais enzimas aeróbicas. Então, por exemplo, eu poderia aplicar um método intervalado intensivo curto, mais ou menos assim, 1 por 1. Então, se eu dou 30 segundos de alta intensidade, eu dou 30 segundos de recuperação. Faço aí por volta de 10, 12 repetições e aí seria um modelo de treino interessante. Mas, professor, me diz uma coisa, e se eu quiser usar o período de esforço mais intenso do método intervalado com mais de 1 minuto, como seria isso?
Isso eu vou te contar no próximo vídeo, justamente para esse vídeo não ficar muito longo, beleza? Beleza? Mas ajudou esse conteúdo? Você gostou desse conteúdo? Então deixa aqui embaixo nos comentários, deixa aí a sua opinião, deixa aí a sua dúvida, comente, compartilhe este vídeo e se você quiser aprender mais sobre treinamentos intervalados de alta intensidade, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link, que é o link para um dos cursos do Viajando pela Fisiologia, que é o curso Prescrição do Treinamento Intervalado de Alta Intensidade baseado em evidências científicas, onde eu te ensino como aplicar mais de 40 modelos de treinos intervalados para diferentes tipos de pessoas, para o idoso, para o adolescente, para o diabético, para o cardiopata, para o hipertenso, para o gordinho que quer emagrecer, e você vai aprender a prescrever HIIT para qualquer tipo de pessoa de forma efetiva e segura, beleza? E ó, é o seguinte, se você não está inscrito aqui no canal do Viajando pela Fisiologia no YouTube, está esperando o quê? Clica agora aí no inscreva-se, faça a sua inscrição, é 100% gratuito, você não vai pagar nada, ativa o sininho para você ser notificado quando eu colocar um novo vídeo aí, beleza? Agora, ó, para encerrar esse vídeo, tira um print da tela bonitinho para você deixar aí no seu celular, tablet ou computador e toda vez que você se perguntar assim, quanto tempo eu devo dar no período de esforço de maior intensidade, você vai se lembrar de quais são os efeitos fisiológicos que você quer disparar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.